da segurança na cerimônia de amanhã. O primeiro dia de 2023 vai ser marcado, pela posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e vai mobilizar milhares de agentes de segurança na capital federal. Além de chefes de Estado estrangeiros, cerca de 300 mil pessoas, é muita gente, hein? 300 mil pessoas devem marcar presença aí nesse dia primeiro. E, infelizmente, o clima carrega uma tensão, uma insegurança. E é justamente sobre esse assunto que a gente conversa agora no nosso painel CNN de hoje. Então, desde já agradeço a disponibilidade, a presença. Nós convidamos o ex-ministro da Justiça, Torquato Jardim, que está conosco na tela, também o ex-secretário de Segurança Pública do DF, o Arthur Trindade, também o analista criminal, Guaraci Mingardi. Obrigada, mais uma vez pela gentileza nesta manhã de sábado, pré-festa da virada da passagem de ano, por termos aqui a presença dos senhores. Vamos em frente, então. Eu começo, então, fazendo a primeira pergunta para o ministro, ex-ministro da Justiça, Torquato Jardim, sobre essa preparação para um evento banhada de insegurança com os acontecimentos dos últimos dias. Eu acredito que a experiência histórica do aparato de segurança pública de Brasília, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar do DF, ABIN, todo o sistema de segurança e inteligência está preparado bastante para evitar conflito. É impressionante de 300 mil, mas há experiência e há equipamento para fazer essa identificação. Eu sugiro que quem queira participar da festa chegue mais cedo do que está sendo anunciado, que revistar 300 mil pessoas para ficar na esplanada e outras 30 mil para ficar na Praça dos Três Poderes é um trabalho hercúleo. Mas eu acho que, a despeito da preocupação das armas e equipamentos militares apreendidos, da admissão do posto de gasolina, lá o dono do posto de gasolina Pará conseguiu trafegar eu li entrevistas de uns dos colegas que estão aqui comigo, pelas rodovias do Pará até Brasília, foi uma surpresa, não foi parado e ganhou. Acho que apesar do alerta, ou talvez por causa do alerta, a polícia, o aparato de segurança estará ainda mais preparado para o que for necessário. Eu não acredito em nenhuma tragédia. Compartilho, então, agora a palavra com o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Arthur Trindade. Arthur, na sua visão também, dentro de uma zona de segurança esse próximo domingo, levando em conta as cenas que nós acompanhamos nos últimos dias? Olá, bom dia. Sim, como o ministro colocou, é uma tradição em Brasília de 4 em 4 anos cerimônias de posse. Então, há bastante tempo, o aparato de segurança pública do DF planeja e prepara essa cerimônia. E a cada cerimônia que acontece, o planejamento é atualizado, é refinado, enfim. Então, eu acho que as pessoas que querem assistir a posse na esplanada, que possam ir. Vai ser o planejamento está bem feito, a segurança das pessoas lá na esplanada, a princípio, vai ocorrer como nas outras posses. A novidade desse ano, e é uma novidade gravíssima, foi uma tentativa de atentado, de bomba, nas imediações do aeroporto, elevaram o nível de preocupação e de atenção das autoridades de segurança aqui no DF. Eu queria só destacar uma coisa. Com relação à segurança na posse. Nós temos o aparato de segurança pública tem duas grandes preocupações. Uma é com a segurança do presidente eleito e da primeira-dama. Essa segurança foi redobrada e ainda está sendo bastante discutida. Como é que vai fazer? Isso, de fato, é uma enorme preocupação. A outra preocupação da área de segurança pública é com a segurança das pessoas que vão assistir à cerimônia. Essa segunda preocupação me parece que está bem equacionada. As medidas foram tomadas, as revistas serão feitas, como têm sido feitas nas últimas 3 posses, enfim. Eu acho que vamos ter uma posse
segura. Pois é, havia até o questionamento, não é, se Lula estaria em um carro aberto ou um carro fechado. A Basília Rodrigues, a nossa analista de política, trouxe nos últimos dias a informação de que Lula não deseja usar colete à prova de balas. Então, são muitos aspectos sendo questionados no que diz respeito à manutenção da segurança, né, de uma figura de um presidente junto com sua primeira-dama e também, claro, essas milhares de pessoas que estarão presentes na cerimônia de posse. Passo a palavra, então, para o analista criminal, que também está conosco aqui na tela, Guaraci Mingardi, e compartilhando contigo, Guaraci, a pergunta que está na tela: quais são os riscos envolvidos em uma cerimônia de posse nesse cenário instável que a gente tem visto nos últimos dias? Bom dia para todos. A questão é a seguinte: cerimônias de posse sempre têm um risco inerente, ainda mais na situação que nós estamos, porque tem muito maluco solto por aí. Mas a segurança presidencial, a história mostra que ela fica mais em perigo em momentos que não se espera, em momentos que está todo mundo achando que está tudo ok. Então pensa, você tem o Ronald Reagan sendo acertado, quase morto, quando está saindo de um prédio, certo? Assim, no momento que ninguém esperava nada. Mas também tem naquelas grandes cerimônias que acontece alguma coisa, como aconteceu na Índia, que dispararam, os próprios militares que estavam desfilando, dispararam e mataram o presidente. Isso é sempre o imprevisto, e não dá para contar com todo imprevisto. O que está sendo feito controla mais ou menos. Agora, como eu disse, tem muito maluco solto. Alguma bobagem, alguma coisa pode acontecer na plateia, não necessariamente com o presidente, mas pode. Mas acho que, como o Arthur falou, a polícia está preparada para isso. Eles estão acostumados, certo? E a polícia do Distrito Federal está acostumada há bastante tempo e tem know-how para evitar qualquer grande problema. Eu quero aproveitar todo o conhecimento reunido aqui nessa tela, a intelectualidade, né, e o conteúdo de vocês, para fazer mais uma pergunta. Até que ponto a postura de Jair Bolsonaro, mostrada em 4 anos de governo, evidenciada um pouquinho mais nos últimos tempos de governo, pode ter influenciado todo esse movimento mais agressivo pelas ruas do Brasil, do ponto de vista de manifestações que beiram ali, não só beiram, né? O que a gente viu dia 12 de dezembro, por exemplo, em Brasília, ônibus com fogo incendiado, carros também incendiados, a própria tentativa de explosão, esse ataque, né, a tentativa no aeroporto de Brasília dos últimos dias. Até que ponto Jair Bolsonaro pode ser responsabilizado nessa falta de segurança no entorno desses protestos e manifestação de apoiadores? Mas eu peço a gentileza de aguardarem um instante rapidíssimo, a gente vai para um breve intervalo e na sequência a gente vai ouvir nossos entrevistados opinarem a respeito da figura de Jair Bolsonaro nos acontecimentos inseguros dos últimos dias. Até já. Estamos de volta ao vivo aqui no nosso estúdio da CNN Brasil e deixa eu já trazer para a tela, junto com o nosso diretor de TV, Aloysio, que vai colocar aqui os nossos convidados que gentilmente aceitaram conversar conosco. Seguimos com o ex-ministro da Justiça, Torquato Jardim, o ex-secretário de Segurança Pública do DF, Arthur Trindade, e também o analista criminal, Guaraci Mingardi. Compartilho, então, com o ministro a questão que eu deixei aqui no ar anteriormente. Jair Bolsonaro, ministro, pode ser responsabilizado, na opinião de vocês, por esse cenário de insegurança dos últimos dias em Brasília e, consequentemente, um reforço na cerimônia de posse amanhã? Olha, em política, não raro, a ação e a inação podem estar igualmente certas ou erradas. Da mesma forma que o silêncio ou o discurso podem estar igualmente errados. O que surpreende nesse caso é que, diante de um assunto dessa gravidade, com os fatos que já foram revelados aqui e repetidos aqui, o presidente da República não tenha tomado uma palavra, uma atitude, uma ação clara, inequívoca, objetiva e direta, de dizer não à violência,
dizer não à quebra da lei, dizer não à quebra da Constituição. A manifestação do pensamento pública, coletiva e ambiente público é protegida na Constituição, é garantida nas leis eleitorais, por exemplo. Mas sabe o Arthur, que foi secretário de Segurança em Brasília, que toda manifestação coletiva em ambiente aberto pressupõe uma notícia prévia à autoridade policial. Não é pedir permissão, não precisa de autorização, mas dizer, estarei com o grupo tal, tantas pessoas, já está no lugar tal, posso? E a autoridade policial diz, sim, não pode, porque já tem gente marcada para esse mesmo lugar. Sim, pode, vou promover a segurança. Não pode nesse local, porque você tem que proteger escolas, hospitais, o tráfego, fornecimento de bens perecíveis. Então, tudo isso é um quadro que se insere de aplicação do princípio constitucional da livre manifestação coletiva em ambiente público. Mas, quando você mostra armamento, mostra explosivo, perto de aeroporto, a conclamação de milhares de pessoas, não são poucas, nos meios virtuais, conclamando a ação, aí você tem que dar um passo atrás. É preciso que a autoridade maior, a autoridade que, em tese, seria beneficiária dessa ação subversiva e ilegal, anticonstitucional, tomar a atitude clara. Não, isto não é o Brasil, isto não é o meu passo, isso não posso admitir. Porque é um longo tema, vou ficar por aqui, mas em direito constitucional você tem aqui e em outros países uma longa história de decisões políticas, mais de um século de decisões judiciais, justamente neste ponto. Há um limite para a ação coletiva em ambiente público. O limite é a segurança pública e a estabilidade da ordem constitucional e da ordem legal. Diante disso, a autoridade não pode silenciar. O tempo dirá se Bolsonaro agiu corretamente ou não. Mas não podemos saber de agora, estamos prevendo para amanhã, insisto, como também insistir os outros convidados, que nada aconteça fora do normal, porque, dependendo do que acontecer, haverá sim a pergunta que você acabou de me fazer. Haverá responsabilidade de Jair Bolsonaro? Saberemos segunda-feira. Compartilho, então, a mesma pergunta com o Arthur Trindade, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Bom, a responsabilidade do presidente Bolsonaro é enorme, é grande. Ele já perdeu inúmeras oportunidades de vir a público e repudiar atos de violência. Não fez isso por ocasião do dia da diplomação do presidente e vice-presidente eleito, no dia 12 de dezembro. Deveria ter feito uma manifestação de repúdio imediatamente no dia, na véspera de Natal, quando houve um atentado à bomba que felizmente foi frustrado, e poderia ter feito uma declaração mais explícita contra qualquer tipo de violência, contra qualquer iniciativa de quebra da ordem democrática na live que fez ontem. Bolsonaro preferiu se omitir. Espero que não aconteça nada amanhã, todos estamos torcendo, as forças de segurança estão atentas, esperamos que não aconteça nada amanhã, mas Jair Bolsonaro tem grande responsabilidade sobre isso, responsabilidade política, né? Afinal de contas, ele é um líder político cuja voz seria ouvida com muita atenção por esses manifestantes que estavam acampados na porta dos quartéis e que têm ameaçado as autoridades na internet. Compartilho, então, a mesma pergunta com o analista criminal, Guaraci Mingardi. Até que ponto Jair Bolsonaro deve ser responsabilizado ou é responsável por todo esse movimento de insegurança em Brasília e no entorno do DF? Bom, ele é o principal responsável. Em duas situações ele agiu para que isso aconteça. Não é por agir mesmo, por aquelas lendas todas com que ele vem alimentando o folclore ou alimentando o seu pessoal, seus seguidores, todas aquelas histórias, todas as possibilidades que ele pôs na mesa, tal. Isso daí que fez esse pessoal se levantar, ir para frente dos quartéis, fechar as estradas e ameaçar a posse, como é o caso do indivíduo que foi pego,
daquele quebra-quebra, do ataque à Polícia Federal uns dias atrás, tudo isso tem a ver com o que ele colocou na cabeça das pessoas antes. E depois que ele perdeu a eleição, ele também alimentou de outra forma o silêncio, como já foi dito aqui, tanto pelo Torquato como pelo meu colega de muito tempo. A gente vê que o silêncio dele levou as pessoas a ficarem procurando pistas do que ele estava querendo fazer, do que ele queria dizer, o que significava isso ou aquilo. E com isso, a imaginação dessas pessoas foi lá longe, e cada vez tem mais desses indivíduos querendo alguma coisa, prometendo alguma violência, seja no exato local da posse, seja em algum outro local, porque pode acontecer não só lá. Lá está mais ou menos protegido, a figura do presidente está mais ou menos protegido, nunca é proteção total, isso a gente sabe, mas eles estão mais ou menos protegidos, lá está mais ou menos protegido. Agora o resto pode acontecer uma bomba aqui ou acolá, uma manifestação violenta com feridos, mortos em outro local, pode acontecer de tudo por causa do clima que o Jair Bolsonaro e sua trupe criaram. Muito bem, ouvimos aqui o ex-ministro da Justiça, Torquato Jardim. Agradeço grandemente a gentileza, também do ex-secretário de Segurança Pública do DF, o Arthur Trindade, o analista criminal Guaraci Mingardi. É sempre muito bom, para não dizer excelente, ter 3 figuras conteudistas aqui na tela para a gente poder ouvir sobre assuntos tão importantes para o Brasil, para a nossa segurança. E o meu singelo desejo de feliz ano novo para vocês, viu? Obrigada, muito obrigada pela entrevista. Obrigado, bom dia. Feliz ano novo para todos nós. Obrigada. Que seja com muita saúde, com boas notícias e com tudo mais, hein? Que é isso que a gente merece e quer.